Forte abraço, minha rapaziada. Vamos falar sobre o melhor jogo da Copa até agora, Inglaterra e Croácia. Jogo esse que eu acho que eu não vou nem precisar de muito corte, tá, cara? Eu queria ser breve, mas eu vou ter que falar. Bom, pra quem não sabe, Inglaterra é meu chute pra campeã da Copa. Então, poder analisar esse time é muito mais fácil pra mim, né? Quando eu tenho tanto tesão, né, de entender como joga esse time pra poder me preparar, cara, pra saber o que eu posso esperar, né, desse time do Tuchel. O time esse do Tuchel que tinha muitas dúvidas. Esse jogo foi inclusive o primeiro jogo em que colocou em disputa duas seleções europeias. E até agora é o único, né? Se eu não me engano, não. Acabou de jogar Suíça e Bósnia, foi o segundo, mas enfim, gente. É absurdo, pô. E foi uma partidaça, foi 4-2 para a Inglaterra. E esse placar extensivo com muitos gols da Inglaterra engana a boa partida que a Croácia fez. Para quem não sabe, rapaziada, a Croácia é um time que não é mais como em 2018 e em 2022. Não é mais aquele time filho da puta que se retranca o jogo todinho e ganha nos pênaltis. Ganha no final, como fez com o Brasil, Japão, Bélgica, próprio Marrocos sofreu com eles. Se eu não me engano, Tunísia estava naquele grupo. Canadá sofreu. Copa passada, Inglaterra sofreu. Enfim, gente, era uma seleção. A própria Inglaterra, né? Então era um jogo que protagonizava historicamente também, porque foi semifinal de Copa do Mundo de 2018. Inglaterra e Croácia. Então eles chegam como para esse jogo, né? Hoje em dia a Croácia é um time que joga ainda com 3 zagueiros. Porém, é um time muito ofensivo. Para vocês terem uma noção, tem 4 caras no meio campo e 3 centroavantes lá. E é um time muito físico, de caras que são muito altos, né? O Modric indo para sua última Copa, e é a referência desse time, né? É a base da construção. O Modric, que não viveu uma boa noite ontem, né? Cometeu um pênalti no Noni Madueke. E a Inglaterra, vamos lá para a Inglaterra, como joga. A gente sabe que gerou muitas polêmicas quanto às falas do Tuchel e a sua convocação, né? Para quem não tá ligado, o Tuchel não convocou Arnold, não convocou Maguire, não convocou Morgan Rogers, não convocou Morgan Gibbs White, não convocou Phil Foden, não convocou Cole Palmer. E assim, claro, Cole Palmer, Phil Foden, Trent, longe, fizeram uma temporada horrorosa. Só que os últimos 3 anos, absurdos, tá? Gibbs White, pra mim é discutível, tá? É absurdo o Gibbs White não ter ido pra essa Copa, pra mim. E quem foi o outro cara que eu falei? Maguire, é de se entender porque ele é um cara de bloco muito baixo, muito defensivo. É foda nisso, ele é o melhor do mundo nesse aspecto. Não é o aspecto do Tuchel. Tuchel deixou de fora. Então, por opção técnica, e quando perguntado, ele fala que o time campeão de Copa não é aquele que tem os melhores jogadores. Então, ele fala mal de Bélgica de 18. Ele vai falar mal também, certeza, dessa Portugal desse ano. Espanha. Ele acha que o time... Acha não, né? O cara é foda. Ele é o Tuchel. Pra ele, o time campeão é aquele que joga o melhor futebol. Ou seja, ele tem uma característica de treinar o time. E ele quer jogadores que abracem essas características. E pra quem não sabe, olha essa porra, olha essa polêmica. O Trent Arnold o Trent Arnold foi visto com a ex-mulher do Tuchel, velho. O quê? 6 meses atrás? Machucado? Porra, certeza que isso pegou mal, né? E o Tuchel, que chegou recentemente, já excluiu o jogador de cara, né? Parece que eles são tretados. E aí o Arnold tem essa, né? Bicho, tem que ter muita coragem, né? E acho que é um dos motivos dele ter ficado de fora. Mas enfim, rapaziada, até perdi meu raciocínio. Como joga essa seleção da Inglaterra? Bom, essa seleção da Inglaterra joga no 4-2-1-3, né? E é 3 e não 4-2-3-1, porque o Tuchel odeia meio-campos que joguem na ponta. E particularmente, eu também, tá? Então a gente viu a Espanha se fudendo com isso. Portugal tá mais refrescante porque eu acabei de fazer o vídeo. Deu errado isso com Pedro Neto e Bernardo Silva. Deixa eu até ver se ainda tá na minha colinha. Mas eu acho que eu não coloquei o nome dos jogadores. Não coloquei no jogo da Espanha. Mas enfim, a Bélgica sofreu com isso, né? Na direita, né? Por conta do Trossard. E aí o Tuchel odeia isso. E por isso que deixou esses caras de fora. Palmer e Foden, principalmente. Mas, enfim. E
O Morgan Gibbs White fica de fora porque ele também não gosta desse 10, né? Exatamente porque ele tem uma arma secreta chamada Harry Kane, certo? O meia, na teoria, a camisa 10 da seleção da Inglaterra, é o Jude Bellingham. Só que a gente sabe o quão versátil esse cara é. Ele é um cara veloz, um cara técnico. Então ele pisa o tempo inteiro aqui junto dos volantes pra literalmente puxar essa marcação, por ele ser um cara foda, né? Ele é um cara que flutua nessas pontas pra puxar a marcação, abrir esse espaço, fazer essa bola chegar nos dois pontas, que geralmente é o cara de profundidade, é o cara do drible, pro Kane pisar e jogar de costas. A gente sabe que ele é um cara que tem qualidade pra isso, é um cara que tem físico pra isso. E esse é o jogo da Inglaterra, né? O Tuchel gosta de zagueiros que saiam jogando, de caras que vão pra cima e não se importam em amarrar o jogo pra chamar seu adversário. Por quê, rapaziada? Porque quando você tem uma postura dessa e você tem o Kane saindo da área, é difícil você colocar um ser humano pra seguir o Kane. E acaba que ele vai ficar aqui o tempo inteiro. Então, a melhor coisa a se fazer é subir a pressão. Quando você sobe a pressão, você precisa se esforçar a ser um time ofensivo. Você precisa ter a bola. E você se cansa. Você se expõe. E é exatamente isso que o Tuchel explora. Eu jogo FIFA. Mano, a minha estratégia do FIFA é exatamente essa. Sempre eu faço a mesma jogada, mano. Tipo, já buguei o FIFA, tá ligado? Com essa estratégia. Acho que por isso que eu acho muito da hora assistir essa Inglaterra jogar do Tuchel. Porque me lembra muito de um jogo de videogame, né? Enfim, e aí você pisa... Você acha todas, rapaziada. Todas as bolas chegavam no Kane de costas. E ele com 2 toques, pumba, profundidade. E aí esse ponta, que pra mim é a polêmica, é o Noni Madueke. Pra mim tá invertido, né? Mas aqui é o Noni e aqui começou o Anthony Gordon. O Anthony Gordon, eu acho que ele joga porque ele é o cara que defensivamente ele ajuda. Ele corre o campo inteiro, ele ajuda a pressionar a marcação. E o Noni é um cara que, puta, mano, eu acho esse cara tão lixo, gente, desculpa. O que ele fez no PSV foi legal. Só que, mano, nossa, se tem um cara que me irrita é o Noni. Que jogador ridículo, fraco. Pra mim, é jogo de Eze. É jogo pra você colocar o Rashford, né? É jogo desses dois caras. Porque são caras de velocidade. Saca? É jogo de velocidade, gente. E aí o Noni quer ficar conduzindo e ficar ciscando e erra todas. E o Gordon meio que corre meio errado às vezes, né? Então quando eu vi a escalação eu falei, isso vai dar errado. E deu! Matou muitos ataques. Por mais que tenha sofrido pênalti de Noni Madueke. Certo? Mas essa é a jogada da Inglaterra e é uma jogada que deu muito certo. E aí que entra Declan Rice, né? Nessa saída de bola. Ele é o cara que vai entregar a melhor saída do planeta, né? Ele é um cara muito físico e que não tem problema em ficar para marcar. Ele é melhor marcando do que armando. E aí você dá esse espaço. Você chama essa responsabilidade pro Bellingham vir pisar e flutuar para liberar espaços pro Henderson, pro próprio Rice aproveitar essas jogadas. E o gol 1 e o gol 3 da Inglaterra saem desta forma, né? Jogada nas costas, pênalti, jogada nas costas, gol do Bellingham no começo do segundo tempo. Outra jogada de gol, escanteio, cabeça. Gente, pelo amor de Deus. Todo santo escanteio. Eu tava assim o jogo, tá? Escanteio eu tava de aqui, ó. De pertinho da TV. E pior que, mano, engraçado que na jogada do gol foi o primeiro escanteio da Inglaterra. E aí eu vi o Rice com a bola. Aí eu tava assistindo sozinho, né? Mas eu falei, mano, aí é meio gol. Dito e feito, rapaziada. Quem foi que fez o gol de cabeça? O Kane. O próprio Kane fez o segundo. E mostra que é um cara muito completo, né? Tipo, ele não precisa provar nada, mas o cara é foda, velho. Quase 70 gols na temporada. E quanto mais o tempo passa, mais artilheiro esse cara é. E é também pra mim a minha aposta de artilheiro da Copa. Já começa com o pé direito. 2 gols pra conta. E aí, a Inglaterra sofrendo, né? Porque a Croácia consegue ser um time muito chato. Por mais que a Inglaterra estivesse hiper melhor no jogo, a Croácia ainda é um time muito eficiente, né? Foi essa característica que os fez ir tão longe nas 2 últimas Copas, né? Bater semifinal 2 vezes. Que é um time que, se tem 2 ataques, vai fazer 2 gols. Foi o que aconteceu, soube aproveitar as chances que teve, né? Por mais que tenha sofrido subindo a linha de marcação, liberando o Kane, pressionou a Inglaterra, né? Acabou comprimindo. Só que a Inglaterra é um time muito capacitado, né? E mereceu ganhar por conta disso, né? Porque soube lidar com essa pressão croata,
que foi certíssima. É a partida muito boa da Croácia, teve azar da partida da Inglaterra ter sido perfeita. Mas enfim, a Inglaterra sofreu o jogo inteiro e se dormisse ia tomar o gol. Ia sofrer. Não dormiu e mesmo assim sofreu 2 porque é um time muito eficiente. Então o jogo tava 3-2, muito amarrado, faltando 10 minutos, entra Marcus Rashford. Se não me engano, entra o Eze ainda, mas sabe, e é instantâneo a mudança dele. Porque, de novo, o Kane pisa para jogar de costas, abre espaço, a Croácia correndo atrás do empate, né, porque tinha chance, e o Rashford sai no contra-ataque, dribla, só tira e gol. Né? Ele é um cara que sabe correr, é muito mais veloz, muito mais técnico do que o Anthony Gordon. E quando enfrentar times que vão se fechar, porque serão os próximos adversários, Gana e Panamá, eu acho que é jogo. Pode ser que o Noni Madueke se mantenha, mas se você não manter o Rashford no time, é meio absurdo, tá, gente? Porque ele é um cara que vai sempre quebrar essa última linha com velocidade, com passe, com drible. O Noni Madueke, não acho que vai fazer isso, mas é jogador para, né? E a gente viu como isso deu errado com Portugal, como isso faltou para a Espanha. E eu jogaria o Eze. Para mim é um cara perfeito, tá? Mas se essa Inglaterra se entrosar, focar do jeito que tá focada, e, mano, manter o futebol, sabe? Manter essa eficiência, eu acho que é difícil tirar da minha cabeça que isso não vai dar certo. Que a Inglaterra não é campeã e que a minha aposta é burra. Acho que pelo menos semifinal a gente já pode colocar, se manter. Tá, a Copa do Mundo é Copa do Mundo, a gente sabe que é tudo muito difícil. E a Inglaterra sempre chega longe e perde no final. Mas, cara, olho nessa Inglaterra, tá, rapaziada? E é possível adversário pro Brasil nas quartas. E aí é a primeira vez que eu falo, fudeu. Enfim, forte abraço.